de agradecer, de clamar, de pedir ao Senhor, né? Muito bom estar na presença de Deus. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor. O Senhor é bom, tem cuidado de nós a todo instante, Pai. Às vezes coisas que nós nem enxergamos, Senhor. O Senhor tem dado livramento, tem dado a Tua graça, a Tua proteção. Nós só temos que Te louvar e Te agradecer. Tu és o centro da nossa atenção essa noite. Deus, estamos aqui com esse propósito mesmo, Senhor Jesus, de em comunidade, Senhor, como em comunhão uns com os outros, de Te louvar, de dizer que o Senhor é o único, que o Seu nome está acima de todo nome, Pai. O nome de Jesus é o nome verdadeiro. Nós clamamos a Ti e Te agradecemos, Pai, por esse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja muito bem-vindo. Eu vou dar aqui alguns avisos, né? Primeiro aviso aí é o nosso Acampa Betel, né? Tá chegando, hein? Tá pertinho. Aproveita, faça a sua inscrição, não perca, que vai ser uma bênção, momento de lazer, de comunhão, né? De muita brincadeira, de comida boa, de uma palavra abençoada. O pastor Pedro já está preparando essa palavra aí, já deve ter mais ou menos 6 meses que ele está preparando essa palavra abençoada aí para nos edificar, lançando as bases esse ano, né, da verdade e da graça do Senhor. Amém? Eu queria dar mais um aviso também da nossa cesta. Esse ano vamos intensificar nossas doações, ajudar mais as pessoas. Essa igreja tem abençoado outras vidas, tem abençoado pessoas, e nós vamos continuar nessa campanha. Não deixe de trazer aquele alimento não perecível, uma cesta básica, muito importante também, tá? Invista um pouquinho no seu próximo, naquele que precisa. Deus sempre tem te dado, te abençoado, né? Isso é importante. Também, eu queria aqui também dar um recado, que dia 26 de janeiro, na última segunda-feira do mês, né, teremos o nosso encontro de oração lá em casa, Rua Guanhães 25, né, vai estar aí nos comunicados aí, às 20 horas, tá? A gente tem a nossa reunião, grupo nas casas, né, grupo de oração, e vai ser na última segunda-feira do mês, dia 26, às 8 horas da noite. Minha casa é ali atrás do Colégio Batista, né, Rua Guanhães 25. E nós vamos estar colocando isso aí no canal. Vamos aqui para uma reflexão bíblica. Salmo 27, 14. Quem puder abrir sua Bíblia aí. É importante. A palavra diz assim, esse versículo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, né? Num tempo que nós temos aí, queremos tudo assim, no estalar de dedo, né? Tudo rápido, tudo na hora, instantâneo, fast food, né? Que toda vez que a gente vai aí no restaurante, não temos tempo nem de esperar. E um dia eu fui eu estava na fila, tinha 3 pessoas na fila, sei que está pagando alguma coisa. Eu sei que tinha 3 pessoas na fila. Na hora que eu entrei na fila, passou um pouquinho, o pessoal já estava reclamando. Eu falei, não tinha nem um minuto que o pessoal estava na fila, já começou a reclamar. Nós perdemos a paciência com as coisas, né? E a Bíblia diz aqui para esperar no Senhor. A gente espera, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, não é verdade? Então nós temos que nos animar, abrir o nosso coração e esperar no Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor com essa equipe de música abençoada. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja entre nós. Está, não é verdade? Amém? Porque nós temos a promessa do Senhor que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos começar o nosso momento de adoração comunitária,
declarando ao Senhor da criação que Ele é digno do nosso louvor, da nossa entrega, da nossa espera. Ele é digno de tudo que temos e somos, vem dEle. Amém? Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o seu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, a Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o poder. Maravilha, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu e das nossas vidas, Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, querido Deus, me mostre o Teu querer. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. 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 Amém. Nada novo achei
pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar com todas as forças, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Rei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louvaremos a Ti com o nosso coração, com tudo que temos e somos, pois o Senhor é digno. Então vou levantar as minhas mãos e louvar tudo que tenho, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar rendido a Ti, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei,
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do seu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramando meu amor sobre ti, derramo nosso ano de 2026 sobre ti, amamos tu, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Eu derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Obrigado, Deus. Nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de derramar tudo que temos e somos ao Senhor, que é grande, que é o Senhor da criação, que é aquele a quem nós aclamamos ao Senhor e dizemos que não há outro como tu. Nós agradecemos, porque em ti nós encontramos abrigo, refúgio, força. Obrigada. A melhor escolha que todos nós podemos fazer é render o nosso ano de 2026, todos os nossos planos, os nossos sonhos nas tuas mãos, sabendo que outro igual ao Senhor para nos conduzir e para nos dirigir não haverá.
E em teu nome nós oramos e agradecemos a ti. A próxima canção que nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, e você também cante conosco, se você veio preparado para dizimar e ofertar, você fique à vontade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
podem se assentar, por favor. Amém, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. O Senhor é muito bom. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Nós vamos fazer a leitura no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo Samuel, porque se trata de um livro, não é? Então, segundo Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 9. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens nesse mês de janeiro, e o tema é a graça para mais um ano, ou a graça de um novo ano. E hoje nós vamos ler esse texto a partir dessas lentes, das lentes da graça de Deus. Então, capítulo 9 de 2 Samuel, a palavra do Senhor diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei.
tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai Celestial, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra. Como nós amamos, Senhor, a tua lei, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, é o espelho que revela o estado da nossa alma, Senhor. E nessa noite, pela tua misericórdia, concebe, ó Deus, ao pregador a graça, para que eu possa transmitir da forma mais clara e fiel possível a tua palavra. E dá também, Senhor, aos ouvidos dos meus irmãos, a graça, Senhor, para que eles possam entender a tua palavra. E mais do que isso, te pedimos que essa palavra venha cair no nosso coração nessa noite, e venha produzir muitos e preciosos frutos. Para a sua glória nós oramos, e oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Aqueles que estão um pouquinho mais tempo na igreja devem se recordar que nós já pregamos esse mesmo texto e dentro dessa mesma temática, que é a temática da graça de Deus, mas com uma diferença. Na primeira vez que nós pregamos esse texto, nós pregamos a partir da perspectiva de Mefibosete. E nós vimos como essa graça o alcançou. Nessa noite nós queremos pregar esse texto partindo da perspectiva do próprio rei Davi. Mefibosete era o alvo da graça de Deus. Davi, aqui nesse texto, ele é o dispenseiro da graça de Deus. Só para os irmãos entenderem o contexto dessa passagem, os irmãos conhecem muito bem a história de Davi. Nós sabemos que Deus rejeitou Saul, e Deus então manda que o profeta Samuel unja a Davi como o novo rei de Israel. E nós sabemos que nesse processo, Saul se mostrou muito rebelde à voz de Deus, e ao ponto de Deus, por sua livre vontade, permitir que Saul morresse, para que Davi, então, assumisse o trono de Israel. Então, logo essa notícia chegou até aos filhos de Saul, que o rei havia morrido, não apenas uma notícia triste, mas também uma notícia muito perigosa, porque, sabendo que o reino de Saul havia caído, e que Davi estava agora assumindo o trono de Israel, toda a dinastia de Saul agora estava comprometida. E a palavra do Senhor diz que quando Mefibosete, que ainda era criança, 5, 6 anos de idade, chegou a notícia que o Saul havia morrido, a sua tutora, aquela que tomava conta dele, tentou fugir com ele. E nessa fuga, Mefibosete, então, sofreu um acidente e ficou coxo de ambos os pés. Porque era costume, meus irmãos, naquela época, quando um rei assumia o trono no lugar de outra casa, era costume que aquele rei que estava agora assumindo o poder, ele matasse todos os descendentes da antiga casa. Isso para se perpetuar no poder. Esse era o costume das tribos ali em volta de Israel. Por esse motivo, Mefibosete, então, foge da presença de Davi. E ele, então, vai morar numa cidade que não era muito longe de Jerusalém, ficava ali, mais ou menos perto do rio Jordão, na região ali de Gileade.
E o nome dessa cidade é muito interessante, que essa cidade se chamava Lodebar. Lodebar. E o significado dessa cidade, do nome dessa cidade, é muito sugestivo para a nossa reflexão nessa noite, porque Lodebar significa 3 coisas. Tem um tríplice significado. Ela significa lugar sem alimento, terra sem pão, onde não há comida, lugar do silêncio, ou terra sem palavra. E aqui, inclusive, é um lugar onde o próprio Deus não fala. É um silêncio, inclusive, da parte de Deus. E o terceiro significado dessa cidade é terra do esquecimento. Terra do esquecimento. Então, quando o Mefibosete vai para esse lugar, era justamente tudo isso que estava traduzindo ali, o que estava na alma e na história dele. Ele foi morar num lugar, justamente um lugar onde ele era um despossuído, ele era um João Ninguém, ele era alguém sem identidade, alguém que deveria ser esquecido. E ele vai para lá também porque ele queria se esconder do rei. Muito bem, mas a palavra do Senhor diz que depois de Davi consolidar o seu reino, e Davi fez isso, consolidando o reino, fazendo guerras com os vizinhos de Israel, com os filisteus, e ali ele não apenas expandiu, mas fortaleceu muito o seu reino, e possivelmente aqui no capítulo 9, ele já está num período mais de paz. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte, que Davi, nesse tempo de bonança, onde as coisas estavam todas acertadas, ele parou e pensou, existe alguém para que eu manifeste bondade? Irmãos, e aqui para nós uma primeira reflexão, não é? A pergunta é, o que nós fazemos quando nós somos ricamente abençoados por Deus? Quais são as nossas prioridades? Que atitude nós desenvolvemos quando as coisas vão bem conosco? Às vezes a gente pede a Deus tanta coisa, não é assim? E a gente pede a Deus, ó Deus, eu preciso tanto de emprego, Deus, eu preciso tanto de dinheiro. Aí a questão é, quando Deus nos dá os recursos, a questão é, o que nós fazemos com as bênçãos de Deus? O que nós fazemos quando nós temos o poder nas nossas mãos? Há quem diga que se você quer conhecer um coração de uma pessoa, é só você dar poder para essa pessoa. O coração da pessoa se revela quando ela tem poder em suas mãos, quando ela tem o poder de decisão em suas mãos. Então, a pergunta para nós nessa noite é, o que nós fazemos com o poder que Deus tem colocado em nossas mãos? O que está no nosso coração e o que o nosso coração revela quando nós temos abundância? Nós construímos um celeiro ainda maior para juntar as nossas riquezas, para consolidar ainda mais o nosso reino? Nós cruzamos os braços e agora nos fechamos para o mundo e agora vamos desfrutar das bênçãos de Deus sem compartilhá-las? É uma primeira pergunta. Mas isso não foi a questão do rei Davi. A palavra do Senhor diz que quando Davi, cheio da graça de Deus, empoderado pelo próprio Deus, e cônscio da graça que lhe havia sido administrada pelo próprio Deus, ele se lembra. Ele busca na sua memória e se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Davi havia feito uma aliança com Jonatas, dizendo que ele não ia permitir que a casa de Jonatas ela viesse a ser esquecida, caso ele fosse rei. Ele se lembrou disso. Olha que coisa interessante, Jonatas já havia morrido, mas a aliança e a palavra entre eles não morreu. Mais uma reflexão, irmãos. O que nós fazemos com as promessas?
com as coisas que nós prometemos? Nós temos sido fiéis às nossas promessas? Nós somos fiéis às nossas alianças? Nós somos fiéis às nossas amizades? Nós somos fiéis às pessoas que, em um momento, nós nos afeiçoamos a elas ou nós nos esquecemos? Davi se lembrou. E Davi se lembrou e, então, ele faz essa pergunta: existe alguém para que eu dispense bondade? Aí alguns servos ali de Davi vão se lembrar de Ziba, que era servo de Saul. E Ziba, então, é introduzido na presença do rei. E na presença do rei, então, o rei faz essa mesma pergunta: existe alguém para que eu demonstre a essa pessoa a minha bondade? Para que eu mostre bondade para com ele? A resposta de Ziba é muito interessante, porque Ziba vai responder o seguinte: existe. Ainda há um filho de Jonatas. Ok, a resposta podia parar aqui, não é? Há um filho de Jonatas. Mas olha só o que Ziba vai dizer: mas ele é aleijado de ambos os pés. Olha que resposta, assim, muito interessante, porque ele, nas entrelinhas, o que ele está querendo dizer para o rei é o seguinte: existe sim. Existe um descendente ainda da casa de Saul, filho de Jonatas, mas é uma pessoa que não vale muito a pena. Ele é um ninguém. Ele mora em Lodebar, na terra do esquecimento. E ele é coxo dos pés, ou seja, ele é um inútil. Se você usar de bondade com ele, você não vai ter nada em troca, Davi. Então, para que você vai gastar tempo com alguém que não vale a pena? Irmãos, a graça não é justamente um favor que nós não merecemos? Interessante, irmãos, porque quando nós ouvimos a mensagem da graça, e quando nós nos identificamos com Jonatas, ou com Mefibosete, a gente sempre fica maravilhado quando Deus dispensa a sua graça sobre nós. E a gente fala como o próprio Mefibosete: quem sou eu? Sou apenas um cão morto para que o Senhor se lembre de mim. E a graça, ela então penetra no nosso coração, ela mexe com a gente, nós ficamos maravilhados, porque a gente não faz nada para merecer essa graça, e ela nos encanta, ela é maravilhosa. Mas é muito interessante, irmãos, quando nós somos os agentes da graça, quando nós temos que dispensar a graça, muitas vezes o nosso coração se torna tão cheio de critérios. Quando nós temos o poder nas nossas mãos para manifestar a graça, nós colocamos tantas regras. Deus nos aceita a sua presença sem regras. Deus nos aceita a sua presença sem critérios. Ele nos aceita simplesmente porque Ele nos ama, mesmo nós sendo aleijados. Mas quando nós vamos dispensar a graça a outras pessoas, muitas vezes nós usamos critérios. E a gente pensa e mede e pesa bem a medida da nossa graça, e ela se torna muito relativa ao merecimento da pessoa. Não, essa pessoa que eu vou dispensar graça, peraí, mas ela primeiro, ela me ofendeu, então ela tem que no mínimo se arrepender. Ela tem que no mínimo sofrer um pouco. Se eu não ver que ela está sofrendo, não tem graça. Essa pessoa que eu vou dispensar graça, eu tenho um poder nas minhas mãos, ela tem que fazer por onde, não é assim? Ela tem que mostrar que ela merece a minha graça. Era o critério de Ziba: não vale a pena, Davi. O olhar de Ziba era o olhar da não graça. Não vale a pena, não perca tempo com essa pessoa. Deixa ele apodrecer lá em Lodebar, ele está no lugar que ele merece. Irmãos, e se nós formos racionais, e se nós formos muito criteriosos e muito cheios de razão, a gente sempre vai encontrar motivos para não dispensar a graça.
a gente sempre vai encontrar motivos que nos fazem, de forma racional, pensar assim: não vale a pena. Não vale a pena. E quantas pessoas a gente encontra na nossa vida que não valem a pena? E não valem mesmo. São pessoas que, humanamente falando, você olha e diz: não vale a pena investir, não vale a pena ir atrás, não vale a pena dispensar a graça, não vale a pena gastar o meu tempo, não vale a pena ser generoso. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Talvez esteja dentro da sua casa, talvez seja alguém muito próximo, e, racionalmente falando, não vale a pena. Mas Davi tem uma perspectiva diferente, porque Davi vai dizer o seguinte, quando ele vai falar sobre a bondade, ele vai dizer, no verso 3, ele vai dizer assim: há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade, como é que está na sua Bíblia? De Deus para com ele. Olha a perspectiva de Davi. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu sou apenas um dispenseiro da bondade, mas a bondade não é minha. Eu sou apenas um dispenseiro da graça. Irmãos, nós somos dispenseiros da graça de Deus, mas nós não somos a fonte dessa graça. Davi está dizendo o seguinte: eu vou abençoar Mefibosete, mas essa bondade não é minha. Essa graça não é do meu pertencimento, eu não posso retê-la. Irmãos, nós não podemos reter a graça de Deus nos nossos relacionamentos, porque essa graça não nos pertence. Nós não podemos reter a bondade de Deus, meus irmãos, para com o nosso próximo. E aqui um parêntese, né? Quando o próximo é alguém amável, a gente é até mais generoso, mas quando esse próximo é um espinho na nossa carne, e nós ficamos tentados, mas mesmo assim nós não podemos reter a bondade e a graça de Deus, porque essa bondade, essa graça não nos pertence. Nós somos apenas mordomos dessa graça. Mas a graça, meus irmãos, ela pertence ao Senhor nosso Deus. Muito bem, Davi não deu ouvidos a esse profeta da não-graça. E certamente nós também não podemos dar ouvidos aos profetas da não-graça. Irmãos, e quando eu estava meditando nessa palavra, às vezes a gente censura tanto o Ziba. Eu fiquei pensando quantas vezes eu já fui um profeta da não-graça. Porque a graça é escandalosa. A graça é escandalosa. E às vezes a gente vê as pessoas manifestando a graça, a gente fica escandalizado. E a gente tenta convencer a pessoa a não ser gracioso. A gente tenta convencer a pessoa que está manifestando aquela graça escandalosa, dizendo: olha, não vale a pena. Muitas vezes nós somos os profetas da não-graça. Nós não apenas não dispensamos a graça, como nós nos escandalizamos e nos revoltamos com a graça de Deus, que é dispensada por outros. Esse texto me tocou, meus irmãos, porque a gente pode pregar, a gente pode louvar, a gente pode adorar a Deus, a gente pode levantar as nossas mãos, e mesmo assim não entendemos a natureza e a profundidade da graça do Senhor, e ficarmos escandalizados quando essa graça atinge as pessoas que nós achamos que não merecem. Às vezes, até aqui na igreja mesmo, a gente está aqui na igreja falando da graça, aí chega uma pessoa recém-convertida, talvez veio de uma vida
de ponta cabeça. E aí a pessoa é transformada e alcançada por essa graça. E Deus começa a manifestar a sua bondade para com aquela pessoa. A gente fica escandalizado e horrorizado. Como assim? Eu estou na igreja há tanto tempo, o filho pródigo, não é? O filho mais velho. Eu estou servindo a Deus. Eu sou fiel. Há 10, 20 anos eu não deixo de dar o dízimo, eu faço tanta coisa. E aí, Deus parece que não olha para mim, mas esse pecador, com essa vida tão às avessas, ele é impactado por essa graça e Deus dispensa o seu favor sobre ele. Como assim? A gente fica se comparando, né, gente? A gente esquece de onde Deus nos tirou. Assim como o filho mais velho achava que era credor do pai, dizendo, olha, o senhor me deve. Para esse pecador, o senhor matou no ovilho cevado, mas o senhor me deve. Para mim, o senhor não deu nada. Irmãos, os matadores da graça, são incapazes de olhar a graça que recebem de Deus, ao mesmo tempo que se revoltam com a graça que Deus dispensa para outros. Ziba era um matador da graça. Ziba era um profeta da não graça. Mas o rei Davi não deu ouvidos a esse profeta. A pergunta é, meus irmãos, o que a graça custou para Davi? Porque quando nós falamos da graça, a gente sempre tem aquela ideia que a graça é sem preço. Não é assim? E dispensar a graça não custa nada. Mas nós sabemos muito bem que a graça possui um alto preço. No caso do rei Davi, não só um preço financeiro, porque Davi restituiu todas as terras de Saul para Mefibosete, mas também Davi pagou um preço aqui de ser reconhecido como um rei fraco. Esse foi o capital que Davi perdeu. Porque era esperado da dinastia de Davi que ele matasse Mefibosete, para erradicar a casa de Saul. E não era costume de um rei perdoar esse tipo de dívida. Mas Davi aqui, por causa da graça, ele se tornou fraco. E talvez ali a boca miúda correu no palácio dizendo, olha, nós temos um rei fraco no trono. Irmãos, a graça sempre irá nos tornar vulneráveis. Sempre terá um custo. Nós sempre vamos perder um capital. Nós sempre, talvez, como Davi, vamos ser chamados de fracos, de tolos, desculpe aqui a expressão, de imbecis, de tontos, porque nós não exercemos o nosso poder, porque nós não exercemos o nosso direito de cobrar. Porque a graça, justamente, a livre graça de Deus, ela justamente é a nossa incapacidade de cobrar os nossos devedores. E isso pode soar como fraqueza. Irmãos, o que é o perdão, senão uma declaração da nossa fraqueza? Deus nos perdoa porque Ele demonstra uma fraqueza, Ele nos ama. O amor perdoador de Deus sempre nos torna vulneráveis. E quando nós manifestamos a graça às pessoas que nos devem, nós também nos tornamos enfraquecidos. Isso sempre tem um custo, isso sempre pede algo de nós. Porque, meus irmãos, a graça ela nunca pode reparar a ofensa. Às vezes a gente precisa perdoar e engolir a ofensa. Seja a esposa perdoar o marido perdoar a traição de uma esposa. Quando nós perdoamos,
nós estamos nos tornando fracos. Nós nos tornamos igualmente vulneráveis. Mas nós só podemos tirar as pessoas de Lodebar. Guarde isso no seu coração. Só é possível tirar a pessoa da terra do esquecimento. Só é possível trazer a pessoa de volta à vida quando nós pagamos esse preço. Davi pagou um preço para que Mefibosete pudesse ser restituído. Assim como a graça de Deus revelada em Jesus custou um alto preço, que foi a morte do próprio Filho de Deus, assim também quando nós manifestamos essa mesma graça da qual nós somos dispenseiros, nós também pagaremos um preço sempre. 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 Mas há um ganho também. Há um ganho também. Se por um lado nós perdemos, por outro lado nós ganhamos. A pergunta é, o que nós ganhamos? O que nós lucramos com a graça de Deus? Quando nós dispensamos a graça de Deus, o que nós lucramos? Davi não ganhou nenhuma restituição financeira, Davi não fez um bom negócio, mas Davi ganhou algo. Ele ganhou Mefibosete. Ele ganhou aquela pessoa. E é muito interessante isso, meus irmãos, porque olha só o que o texto vai nos dizer, que Davi trouxe Mefibosete para a sua casa. Davi recebeu Mefibosete para comer na sua mesa, como todos os seus filhos agora. Davi ganhou, portanto, mais um à sua mesa. Irmãos, é isso que nós ganhamos quando nós dispensamos a graça de Deus. Nós ganhamos as pessoas. Nós ganhamos aquela pessoa. Nós incluímos aquela pessoa dentro de nós. Esse é o grande ganho da graça, irmãos. Deus nos ganhou por meio de Jesus Cristo. E assim também nós somos presenteados pelo próprio Deus, quando nós também usamos essa graça. Nós ganhamos as pessoas. E aqui tem uma cena muito interessante que o Charles Swindoll vai apresentar uma imagem quando ele descreve esse mesmo texto em um livro dele, O Despertar da Graça. Vale a pena muita leitura desse livro. Charles Swindoll vai dizer o seguinte acerca dessa passagem. Ele imagina essa cena. Ele imagina o jantar real. E no jantar real existe toda uma cerimônia. Primeiro o rei se assenta na cabeceira da mesa, o dispenseiro da graça se assenta na cabeceira da mesa, e depois os filhos do rei começam a entrar no salão. Então o Swindoll vai ilustrar justamente esse momento, imaginar esse momento. Ele vai dizer que Davi, então, se assenta à mesa, e aí os filhos de Davi começam a chegar. Aí chega... Desbloquear seu iPhone antes. Ó, o meu iPhone está falando sozinho aqui, tá vendo? Ô, Juan, essa tecnologia aqui, né? Pois é, né? Mas Davi assenta-se à mesa, e aí os filhos começam a entrar no salão do rei. E aí o Swindoll imagina, então, Salomão entrando. Um homem sábio, e talvez o Swindoll vai dizer que Salomão entra com algum livro na mão, com algum pensamento na cabeça, e se assenta à mesa do rei. Daí a pouco entra Absalão, talvez o mais belo filho de Davi, com seus cabelos, bonito e robusto. Absalão se assenta também. Também está na presença do rei, admitido na presença do rei, Joabe, que é o capitão da guarda de Davi, homem forte, experimentado na guerra, e se assenta à mesa também. E entram todos os filhos de Davi. Mas o rei não começa o jantar enquanto o último convidado não entra. E aí o Swindoll vai dizer
que naquele silêncio de espera, eles começam a ouvir um som se aproximando de alguém, apoiado por alguma muleta, aquele som, daquele apoio, e alguém que vem manquitolando, alguém que vem com seu aleijão, alguém que vem ali com dificuldade, por isso chega por último, até que Mefibosete, então, se aproxima da mesa do rei e se assenta também. Essa cena é uma cena da graça de Deus. O Swindoll vai dizer o seguinte, que quando estão assentados à mesa, e ele vai chamar da mesa da graça, quando todos estão assentados à mesa da graça, nessa mesa os pés de Mefibosete são cobertos. O seu aleijão não é aparente. Irmãos, quando nós admitimos as pessoas na nossa vida, e nós usamos de graça com essas pessoas, o que acontece com o nosso olhar? Nós perdemos de perspectiva os aleijões. As pessoas são niveladas. Era como se não fossem aleijadas. Era como se não fossem ofensoras. Era como se elas não nos devessem absolutamente nada, porque é isso que a livre graça de Deus faz conosco. Ela nivela os nossos relacionamentos. Mas a graça faz ainda algo mais, e nós podemos lucrar muito com isso. A graça, muitas vezes, não muda a pessoa. Mefibosete continua sendo aleijado. O texto termina dizendo justamente isso. Era Mefibosete coxo de ambos os pés. Muitas vezes a graça que nós dispensamos às pessoas não muda as pessoas. Às vezes a gente espera que mude. Tem pessoa que nunca vai mudar, meus irmãos. Mefibosete sempre será Mefibosete. Mas sabe o que a graça faz? Ela nos muda. Ela nos muda. Às vezes a gente fica orando, pedindo ao Senhor para que mude as pessoas. Mas o que a graça de Deus faz é muito além. Deus deseja não curar a pessoa muitas vezes, mas Ele deseja nos curar. Ele deseja nos mudar. Ele deseja mudar o nosso olhar. Que nessa noite de ceia, nós tenhamos os nossos olhos curados também. Que a graça de Deus possa penetrar no nosso coração e que ela possa trazer cura para nós, para que mesmo as pessoas, continuando sendo as que, como são, elas possam ser olhadas com um novo olhar, com o olhar da graça niveladora de Deus. Vamos orar, irmãos, e vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, por essa mesa que agora vamos compartilhar. E essa mesa nivela todos, Senhor. O pão que iremos comer, o cálice que iremos tomar, fala que todos nós somos aleijados. Que todos nós, Senhor, somos carentes das Suas misericórdias. Mas na Tua presença, Senhor, todos nós fomos cobertos pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa, que é escandalosamente misteriosa. Mas nessa noite nós te pedimos mais, Senhor, que ao participarmos dessa mesa, o Senhor nos faça como Davi. O Senhor nos faça como Tu és. Nos dê os Teus olhos, Senhor.
nos dê o teu coração, Senhor. Ó Senhor, para que quando nós saímos aqui nessa noite, nós possamos nos relacionar, nós possamos abrir o nosso coração, nós possamos dispensar aos outros a graça que recebemos de Ti. Ó Senhor, faça isso entre nós, faça isso em nós, cura-nos, para que possamos curar outros. É o que nós te pedimos, assim oramos, no nome de Jesus. Amém, 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 amém.